Só um momento. Ok, pessoal. Nesse exato momento, nós começamos aqui a gravação. Hoje, o motivo do nosso encontro é para justamente a gente começar a falar sobre o relatório síntese, que é uma atividade do circuito final da Apex, e é um trabalho que vocês vão desenvolver. Então, apesar do prazo ainda ser um prazo bom, é bom a gente já começar a explicar, a falar um pouquinho sobre ele, até para vocês entenderem e começarem a se organizar para começar a desenvolver, né? Para não ficar muito em cima da hora, tá? Esse trabalho, ele é um trabalho dentro dessa disciplina da Apex, né? A disciplina da Apex é uma disciplina cujo tema central é o tema da ética. A abordagem dela, praticamente toda, é abordando sobre a ética. Tá? Até aqui, vocês já tiveram uma atividade que foi um exercício de múltipla escolha, né? Que é o exercício do circuito inicial. Esse prazo, para ele já encerrou. Agora, o que está em andamento é o do circuito intermediário, que também é uma outra atividade pontuada, que é um exercício de múltipla escolha, né? Esse o prazo está acabando, é importante vocês ficarem atentos para não perder esse prazo, tá? Eu vou até dar uma olhadinha aqui agora, mostrar para vocês quando que esse prazo ele encerra. Eu até deixei ele disponível aqui dentro da sala do Teams para vocês. Lá em cima, em arquivos, tem o arquivo, o cronograma da Apex com as datas, né? Porque esse cronograma, na plataforma, ele não aparece com as datas. Ele tem lá os prazos, mas não aparece a data. É até o dia 13. Dia 13 é quarta-feira que vem. Então, vocês têm até quarta-feira que vem para poder fazer... Deixa eu voltar aqui. O exercício do circuito intermediário. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês poderem visualizar, né? Visualizar é sempre bom. Deixa eu só verificar aqui. Ok. O Vinícius, eu deixei eu ainda estou com o seu portal aqui aberto, eu vou utilizar ele como exemplo, tá? O Vinícius participou da aula não, do plantão da coordenação às 6 horas, eu tive que abrir o portal. Tá bom, Vinícius? Eu vou utilizar o seu portal aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, só apenas como exemplo para os alunos. Deixa eu abrir aqui, porque aí mostrando fica mais fácil para o pessoal poder entender, né? Sempre é bom. Ok, pessoal, então, só para vocês entenderem, aqui é o portal do nosso colega Vinícius, e eu vou entrar aqui ao lado direito, na sala da Apex. Tá? O Vinícius, assim como a maioria de vocês, ele é um aluno que iniciou no mês de março, no mês passado. Nós temos alunos que iniciaram em fevereiro, tá? Mas a maioria dos que estarão aqui hoje são alunos de março. É bom só explicar isso para vocês poderem se situar. Então, o Vinícius, ele é um aluno que entrou em março. Para os alunos que entraram em março, essa é a informação que eu vou passar agora. O que acontece? A base da Apex, a parte das questões, das atividades pontuadas, elas estão aqui nos circuitos, tá? Então, a gente tem o circuito inicial, cujo prazo já encerrou. Aqui, ó, em avaliação do circuito inicial, vocês acessaram e fizeram um exercício pontuado, múltipla escolha, né? Agora, o próximo, que é o que encerra na quarta-feira da semana que vem, isso mesmo, quarta-feira da semana que vem, é o do exercício do circuito intermediário, tá?
vocês vão clicar em aqui, ó, a avaliação do circuito intermediário. Para responder essas questões, vocês precisam ler o conteúdo da aula 3 e ler o conteúdo da aula 4, para poder fazer o exercício pontuado, tá? Só que o prazo dele é até quarta que vem, então não perca esse prazo. A próxima atividade é a do circuito final, tá? Que é exatamente a atividade que nós vamos falar hoje, porque é o relatório síntese, tá certo? E aí, para vocês poderem desenvolver esse relatório síntese, vocês vão ter que ler principalmente o conteúdo da aula 5. Então, se vocês puderem anotar essa informação, é muito importante. Eu estou abrindo aqui ele, olha, está aqui no meio para vocês. Tá? Por quê? Porque esse conteúdo da aula 5, toda a parte escrita dele, como os vídeos, são 2 vídeos. Ó. Esse aqui é o primeiro, é a professora Clara Brum, que desenvolveu esse conteúdo. Tá? Vocês ainda continuam com parte escrita e aqui um segundo vídeo. O primeiro tem 10 minutinhos e o segundo 15. Tá vendo? E aí ele finaliza com mais conteúdo aqui escrito. Tá? Bom, todo esse conteúdo aqui, ele vai abordar a questão da ética ainda, mas vai começar a explicar como vocês vão fazer o relatório síntese, o que é uma pesquisa de extensão, trabalho de extensão, para que ele serve. Então, tudo isso aqui vai ajudar vocês no desenvolvimento desse trabalho, tá? No desenvolvimento desse trabalho. Esse trabalho, deixa eu só ver aqui o prazo dele. Vou botar aqui só para passar para vocês direitinho. Só um minutinho. Vou abrir aqui de novo uma outra página para poder só identificar qual é o prazo exato desse trabalho do circuito final, porque do circuito intermediário, ele é na semana que vem. Mas esse aqui não, ele é mais à frente. Só mais um momento. Achei. Aqui. Pode ser aqui. Aqui. Ok. D2, o pessoal que entrou em março. Vai ser no dia 13 de maio. Então, nós temos aí para mais de um mês para poder desenvolver esse relatório. Tá? Então, vamos lá. O relatório da Apex, ele é um relatório simples, onde a estrutura dele vai ser baseada numa estruturação simples, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Essa vai ser a estrutura e o mínimo de páginas a ser trabalhado, a ser desenvolvido, são 5 páginas. E o processo de desenvolvimento eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar, dar as orientações. A gente já vai começar hoje com os esclarecimentos e eu já vou passar uma tarefa para vocês poderem começar a se movimentar. Começando, por exemplo, a dizer que o relatório síntese, ele é um relatório, deixa eu deixar aqui rapidinho, ele é um relatório que vocês vão fazer em grupo. Serão, no máximo, 5 integrantes para cada grupo. Então, uma das primeiras coisas que vocês precisarão fazer é se mobilizar para poder formar um grupo. O que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar aqui o espaço do chat para poder, por exemplo, disponibilizar um telefone para contato, ok, para poder se comunicar pelo WhatsApp, por exemplo, para que as pessoas, para que todos os alunos possam ter a oportunidade de se comunicar com você, tá?
Aqui o ambiente do chat é um ambiente propício para isso, tá certo? Uma outra possibilidade que vocês têm é vocês acessar, e eu vou projetar aqui na tela para vocês agora, a sala do Teams, tá certo? A sala do Teams. Essa sala do Teams, vocês conseguem ver o que eu estou projetando aqui agora? Alguém me dá um feedback. Sim. Ok. Sim. A sala do Teams é esse ambiente que vocês estão vendo aqui, tá? E aqui no meio dela, é um ambiente que vocês conseguem se comunicar. Ó. Eu já postei várias mensagens para vocês, inclusive a do encontro de hoje. Tá? Eu postei na segunda-feira, reforçando que hoje nós teríamos uma aula. Tá? Aqui vocês podem se comunicar para poder fechar um grupo. Tá? Esse espaço aqui da nossa aula é um espaço que vocês também podem utilizar momentaneamente, ou seja, durante a nossa aula, para disponibilizar, por exemplo, um telefone para contato, para que outros colegas possam tentar se comunicar com você. Tá? Aqui é uma possibilidade. Tá? Então, o que vocês precisam fazer nesse momento uma das primeiras coisas é se preocupar em formar um grupo. Tá? Então, vocês deverão utilizar o espaço do Teams, ou então agora, como uma ótima oportunidade, esse espaço aqui ao vivo no chat, para vocês poderem tentar formar um grupo. A outra possibilidade, que é o que eu fiz com a turma anterior, é disponibilizar para vocês, dentro da sala da Apex, lá no portal, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que o nosso colega Vinícius gentilmente permitiu projetar, disponibilizar para vocês aqui, ó, na coluna ao lado direito, no link introdução, um pouquinho abaixo, no link dúvidas, vocês podem se comunicar por ali para poder disponibilizar também telefone para contato, para poder formar um grupo. Os alunos de março são alunos de D2, tá? A gente classifica assim, de D1 a D5. Cada D é um grupo de alunos que entrou no mês diferente. Então, alunos de março são D2, alunos de fevereiro, que é quando começaram as aulas, são alunos de D1. Tá? O que eu prefiro que vocês façam é a utilização do Teams, lá da... Vou projetar aqui para vocês de novo. Aqui. Ok. E aqui. Eu prefiro que vocês utilizem esse espaço aqui. Tá? Porque esse é o espaço oficial da turma de vocês. Só vocês têm acesso. Eu tenho acesso a cada turma como professor e vocês só conseguem interagir com vocês. Mas aí vem uma informação muito, muito importante. Para que vocês possam ter esse acesso aqui dentro da sala da Apex, dentro do Teams, vocês precisarão gerar o link de vocês, o login, perdão, que vai ter o nome de vocês, seguido por @alunounileia, tá? E para isso, vocês virão aqui, ó, na plataforma, podem abrir qualquer sala, inclusive a sala da Apex. Na coluna ao lado esquerdo, olha aqui, ó, na coluna ao lado esquerdo, tem um link chamado Office 365. Vocês precisam fazer o cadastro no Office, no Microsoft Office, que é gratuito, a faculdade tem essa parceria. E uma das primeiras coisas que o sistema vai gerar para vocês é o login de acesso. É um login onde vai ter primeiro o seu nome, seguido de @alunounileia.com.br. Com esse login, @alunounileia,
você vai entrar no seu Teams com ele. Quando você acessar o seu Teams com ele, você terá acesso a essa página aqui. Você vai entrar dentro da matéria pela sala do Teams. Você pode perceber que são dois ambientes. O primeiro, que é lá na plataforma, que é essa projeção anterior que eu fiz, que o aluno, nosso amigo Vinícius, permitiu aqui para eu poder navegar. E a segunda, que é essa aqui, porque essa é uma forma mais fácil até para vocês se conectarem aos próximos encontros ao vivo, que são as aulas síncronas, e é um espaço também para vocês poderem conversar, formar grupo, mas só tem acesso a esse ambiente aqui da sala da Apex dentro do Teams quem conseguiu primeiro gerar o login de acesso e, através desse login, se conectou, na verdade, se conectou ao Teams por meio dele. Aí sim, tá? Inclusive, gravações das nossas aulas fica muito mais fácil para vocês acessarem aqui também, tá? Por aqui também. Então, essa é uma informação muito, muito, muito importante para vocês, tá? A formação do grupo, esses são os caminhos que vocês podem utilizar, tá? A Luz Marina, ela já postou aqui no chat que precisa formar um grupo, já deixou disponível o telefone, o WhatsApp dela, tá? Ela entrou em março, ou seja, ela é aluna de B2. Então, você que entrou em março pode se comunicar com ela. Porque o trabalho, o relatório síntese, só pode ser feito e desenvolvido por alunos que entraram no mesmo mês. Vocês não podem fazer, por exemplo, alunos de março com os alunos que entraram em fevereiro, ou com alunos que estão entrando agora para começar em abril, porque tem aluno que vai começar só em abril. Não, vocês têm que fazer com alunos do mesmo mês, tá? E no máximo são 5 alunos. Então, essas são as informações iniciais que vocês precisavam ter para formar o grupo, tá? Uma outra informação muito importante. Professor, como é o trabalho? Vamos falar dele exatamente agora. Compartilhando aqui a tela com vocês. Bom, como eu falei, vocês precisam ler, vocês vão entrar dentro da Apex, como eu estou fazendo agora, vão clicar lá em circuito final, conteúdo da aula 5, conteúdo da aula 6. Conteúdo da aula 5, nesse primeiro momento, é o principal para vocês, tá? Vocês vão ler todo, vão assistir o vídeo, tá? E praticamente lá no final do conteúdo, vocês vão encontrar essa tabelinha aqui, ó. Essa parte aqui. Tá no conteúdo de vocês. Inclusive, o que eu estou mostrando aqui é exatamente o portal de um aluno, um colega nosso. Tá? Aqui estão os macrotemas. Professor, como é que vai funcionar? Muito simples. O nosso relatório síntese, ele vai se basear, a gente vai trabalhar com ele em 3 pilares. O primeiro vai ser a escolha de um macrotema, e aqui estão as possibilidades para vocês. Vocês vão escolher um macrotema. O segundo, vocês vão unir a ética, que é o segundo pilar. Por que a ética? Porque a ética é o tema central da nossa matéria. Tá certo? A ética é o tema central da Apex 1. Todo o conteúdo dela é focado na ética, é baseado na ética. Tá? E o terceiro pilar, que é a gestão pública, porque é a nossa área de atuação, é a nossa área de interesse. Então, eu preciso escolher um macrotema, um desses aqui, e unir com os outros 2 pilares, ética e gestão pública. Quando eu escolher um macrotema, o meu grupo, né, escolher, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Bom, como eu vou trabalhar esse macrotema unindo a ética e a gestão pública? Vou dar um exemplo para poder simplificar para vocês. É o mesmo exemplo que eu dei para a nossa colega aqui, a Luz Marina, que estava no plantão da coordenação.
Pega um exemplo, é apenas uma reflexão. Uma prefeitura, qualquer prefeitura, tá? Mas é só uma reflexão. Imagina uma prefeitura, a prefeitura ela tem lá os seus funcionários públicos, né? E aí, toda prefeitura, né, poder executivo de uma forma geral, não só a prefeitura, mas em governo do estado, governo federal, de uma forma geral, para poder comprar, né, certos materiais, fazer uma obra, tem que fazer um processo de licitação, de licitação. De uma forma geral, é assim que tem que acontecer, porque é a regra, né, para a gestão pública. E a gente sabe que, em muitos casos, as licitações ocorrem corrupção, né? E como que acontece isso? Pode acontecer de diversas formas, mas uma forma clássica é quando um funcionário ou mais funcionários da prefeitura, ou seja, funcionário público, passa informações privilegiadas para determinadas empresas, para que elas possam ter vantagens na concorrência da licitação. E, obviamente, assim poder conseguir pegar aquela obra, vender o produto para a prefeitura, né? Bom, isso é um crime, é uma corrupção, né? E sem contar que também é uma conduta antiética desse profissional ou destes profissionais envolvidos, tá? Uma reflexão que eu posso fazer, uma abordagem no meu relatório síntese, por exemplo, que eu posso fazer, é refletir sobre a conduta desses profissionais que são funcionários públicos, né? Quando tem uma conduta, primeiro, criminosa e, consequentemente, antiética. Então, tendo uma conduta criminosa barra antiética, quais são os malefícios, por exemplo, que essa conduta ela pode trazer para os cidadãos daquela cidade, né? E quais seriam os benefícios quando a prefeitura de determinada cidade ela é uma prefeitura justa, ética, não se envolve com corrupção? É uma abordagem. Nessa abordagem, eu consigo pegar aqui o tema de educação, o macro tema de educação. Eu trabalho a questão da ética. Por que eu trabalho a questão da ética? Porque eu estou analisando a conduta antiética dos funcionários públicos. E eu estou também trabalhando o terceiro pilar, que é a gestão pública, porque eu estou falando de uma partição pública, tá? Isso é uma possibilidade, apenas um exemplo que eu estou dando para vocês poderem entender como que vocês vão desenvolver esse relatório síntese, tá? E aí, neste meu exemplo, o grupo pode fazer essa reflexão e apontar os pontos negativos dessa conduta e os pontos positivos de uma conduta ao contrário, que seria a conduta correta, né? Apresentar, por exemplo, uma base de leis, né? O que a legislação diz, quais são as penas, por exemplo, para esse tipo de conduta, né, de um funcionário público. Você pode utilizar lá para dar um embasamento teórico, mencionar também isso, tá? Alguma lei para poder sustentar o que você vai estar abordando, até porque é crime, né? Ter essa conduta de corrupção no ambiente público, né? Na verdade, em qualquer ambiente, né? Mas como nós somos da área pública, da gestão pública, a gente também tem que trazer uma reflexão na nossa área. Então, por isso que a gente precisa pegar o terceiro pilar, que é a gestão pública. Tá? É só isso que vocês vão ter que fazer. Tá? Vocês vão unir esses três pilares e vão desenvolver na estrutura básica, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês, formando os grupos, eu vou pedir para que vocês, obviamente, já definem qual é o macrotema escolhido, tá? E comecem a rascunhar.
E ao começar a rascunha, desenvolva uma página, duas, né? Manda para mim por e-mail. Pode mandar para mim por e-mail, porque eu posso dar uma olhada e dar um feedback para o seu grupo, entende? É assim que a gente vai trabalhar, porque eu conseguirei acompanhar o desenvolvimento de todos vocês, dando feedback, dando feedback, dando feedback, tá certo? Então, é assim que a gente vai conseguir desenvolver, tá? O e-mail que eu vou pedir para vocês enviarem não é o meu e-mail de coordenação. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Achei. É tarciso.carvalho@unileia.com.br. Eu vou botar para vocês. Eu tenho 2 e-mails, mas esse aqui ele vai ser separado apenas para essas nossas conversas, pelo menos por enquanto. tarciso.carvalho@alunounileia.com.br. Esse é meu e-mail. Se vocês puderem anotar, esse é o e-mail para vocês enviarem para mim o rascunho do relatório síntese. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Estou anotando aqui no chat. Formação do grupo com até 5 pessoas. A segunda coisa é a definição do macrotema. Tá? E esse macrotema está dentro do conteúdo da Apex, lá na plataforma. Está aqui, ó, sendo projetado para vocês ainda. Ó. Ele está quase no final desse conteúdo da aula 5. Você vai escolher um, vai pensar, vai refletir o que você quer falar, tá? Unindo a ética e a gestão pública. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Quando vocês escolherem um macrotema, vocês vão precisar unir a ética e a gestão pública nele. De uma forma geral, a maioria dos trabalhos vão abordar a conduta ética do profissional público. Isso vai facilitar muito. Mas, se vocês encontrarem uma outra forma de abordagem que una a ética e a gestão pública, não tem problema. O que a gente precisa é focar na ética e na gestão pública. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Professor, eu escolhi a saúde. Eu quero falar, o meu grupo quer falar sobre a, a, a AIDS, né? Sobre a doença da AIDS. Ok. Se você quiser falar somente sobre a doença da AIDS, não serve, porque o nosso objetivo não é esse. Mas, se você quiser abordar, por exemplo, na questão da saúde, na questão da doença do vírus da AIDS, o HIV, se você quiser abordar, por exemplo, um hospital público que tem funcionários públicos que tem preconceito com o paciente com AIDS, né? Isso é um problema ético dentro de uma unidade pública, né? Isso não é nem, eu acredito que não seja nem comum acontecer, mas pode acontecer. O paciente já sofre preconceito social em qualquer lugar. Vai sofrer preconceito também dentro de uma unidade hospitalar, ainda mais pública, ainda mais de um funcionário público, que é o nosso objetivo aqui de reflexão? Não pode, está errado. Já está errado na vida dele, né? De ter esse preconceito com qualquer profissional, qualquer pessoa. Mas a gente não pode fazer uma abordagem social. A gente tem que filtrar. Então, a gente pode fazer uma abordagem analisando possíveis preconceitos dentro de uma unidade hospitalar pública. Por que pública? Porque é nossa área de atuação, a gestão pública, né?
É claro que nem da parte privada ele pode sofrer preconceito. A gente não está entrando nesse mérito, só que a gente precisa abordar a área pública. Entende? Ah, professor, eu queria falar do HIV, não é o nosso objetivo. No relatório síntese, você pode fazer até um comentário sobre a doença para contextualizar, mas o nosso foco é analisar a conduta ética e antiética dos profissionais da área da saúde no ambiente público, com pacientes com vírus HIV, com pacientes com vírus HIV. Percebe? Aqui eu consigo unir o macrotema saúde com a temática central ética e a gestão pública, tá? Então esse é o objetivo, tá? Geração de renda, a gente pode pensar, Marina, não me vem agora na cabeça algo, mas a gente pode pensar e a gente pode ir trocando em mensagem por e-mail para amadurecer. Você pode fazer o seguinte, se é um macrotema que você se interessa, faça a seguinte pergunta, o que eu vou trabalhar nesse macrotema e como eu vou unir a ética e a gestão pública nele. Encontrando as respostas, manda por e-mail para mim, que eu vou dizer para você se você está no caminho ou não. Por quê? Esse trabalho, pessoal, nesse início, na verdade, ele não é um trabalho difícil. Só que nesse início, o meu cuidado com vocês é que vocês comecem a desenvolver um trabalho, obviamente que eu vou dar o suporte para vocês, mas vocês comecem a desenvolver o trabalho sem sair do objetivo dele, entendeu? Por isso que eu mencionei aqui, por último, esse exemplo da saúde, que é um pouco o que aconteceu com a outra turma, obviamente que com um grupo ou outro, que estava achando, e é natural, tá, pessoal? Que é um processo que vocês estão entendendo, não tem nenhum demérito nisso, mas é só um exemplo. Um ou dois grupos estavam achando que eles tinham que pesquisar sobre a certa doença. Não é sobre a doença, é sobre a conduta antiética. Eu preciso encontrar um problema ético ali que eu sei que acontece. Outra coisa, você não precisa citar um exemplo, você não precisa ter um caso real. Um caso real. Ah, professor, eu gostaria de analisar desenvolver com o meu grupo esse relatório síntese de acordo com esse exemplo que o senhor mencionou do hospital. Legal. Mas, professor, eu tenho que conhecer algum hospital que que os funcionários têm essa conduta? Não. E mesmo que você conheça, você não precisa citar, nem deve citar. O que você tem que fazer é uma reflexão sobre essa conduta. A gente sabe que ela acontece? Sim, é um caso possível. Lamentavelmente, isso pode acontecer. Tá. E quando acontece? Quais são os prejuízos para o paciente, né? Para possíveis futuros pacientes? E quando a gente consegue reverter essa conduta, né? Aí, para isso, por exemplo, eu até orientei um grupo a dar uma olhada também como fonte de pesquisa, né? Dar uma olhada também no Código de Conduta Médica, né? Talvez o Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem, tenha algumas orientações, alguns protocolos. Isso pode servir como base, como fundamentação teórica do trabalho de vocês. A própria conduta do funcionário público, né? A gente pode encontrar nas legislações algum artigo que faça essa abordagem, né? Talvez criminalizando, não sei, acho que criminalizando seria muito forte, mas reprovando essa conduta, né? Mostrando, e talvez até tendo consequências negativas para a carreira dele, do funcionário público. Percebe? Assim a gente consegue ir fundamentando o nosso trabalho com essa abordagem. Mas é óbvio, eu aqui só citei exemplos que vocês têm a liberdade de escolher o macrotema que vocês desejarem, tá? Bom, dito isso, eu preciso fazer a seguinte pergunta. Dúvidas? Tranquilo? Deu para entender como que é o processo? Deu para entender que eu vou acompanhá-los? Tem alguma dúvida específica sobre o trabalho? O momento é esse para poder perguntar.
Vamos lá? Se quiser, pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Eu posso dar mais um exemplo? Posso. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala? É a Luz Marina, tá? Oi, querida. Pode falar. Eu acho que a minha cabeça é meio complexa. Não tem. Pode falar. A gente está Parece aqui que eu no processo de entendi, aprendizagem. parece que eu entendi, mas não entendi. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aí que você citou aí. Eu coloquei geração de renda, assim, para mim querer entender como que eu colocaria isso, entendeu? Nesse relatório síntese. Pô, mas quando eu falo em geração de renda, tem que englobar aí a parte da ética também a parte que o senhor mencionou aí da gestão pública. Então tem que ser algum fato, algum fato, alguma coisa que acontece na administração pública que Isso. tenha essa geração de renda. Agora, quando é geração de renda, eu estou entendendo que é algo que tem uma rentabilidade econômica, seria isso? Também. A geração. Você desculpa falar assim, mas é que eu queria Não. entender bem porque senão eu não vou conseguir nem como que eu vou abordar, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pensando em geração de renda. Mas Provavelmente. pode ser outra coisa, mas eu peguei um item para me entender esse item, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Se você teria alguma motivação para poder se interessar pela geração de renda, ou foi só algo aleatório mesmo? Não, eu peguei aleatoriamente para me entender, porque eu Tá. penso assim, ó, um exemplo. Tem vários itens aí, mas o que distingue um item de outro? Por exemplo, você está falando de educação, aí você deu um exemplo aí da repartição pública, não sei se você deu outros exemplos, mas, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Saúde, né? Um exemplo. Uhum. O que acontece nos hospitais, né? Algum problema dentro de um hospital que gere problemas, e aí a gente vai abordar a ética, seria isso? Isso. Então, vamos E lá. aí o hospital, só abrindo parênteses, ele tem Hum, que ser público, a abordagem de um hospital público, porque é a nossa área de atuação e de interesse. E a sim, gente vai analisar alguma conduta antiética. Eu citei apenas um exemplo do caso de um paciente com HIV. Quando ele vai para uma unidade hospitalar, até para se submeter a um tratamento, ele se depara com profissionais do hospital público, ou seja, funcionários públicos, que têm um comportamento preconceituoso. Isso não é ético. tá. Aí, esse ponto é um ponto de reflexão que pode ser um ponto para o desenvolvimento de um relatório simples. Por quê? Porque eu estou falando do estudo macropena saúde, ok, estou falando do hospital. É um hospital público, ok, estou unindo outro pilar, que é a gestão pública, e estou analisando a ética, o comportamento antiético de profissionais. Professor, eu preciso conhecer um hospital que faça isso? Não. A gente vai fazer uma reflexão. Se você conhecer, se você conheceu, se você já ouviu falar, ok. Mas se você nunca ouviu falar, você pode fazer essa abordagem, porque esse comportamento ele não é correto, ele é antiético, é certo? É, Esse é o ponto. Aí aqui eu consigo unir a saúde, a ética e a gestão pública. tá. Só mais um exemplo, só para mim. Por exemplo, Tá? vamos dar um exemplo. Meio ambiente. Isso que eu ia Vamos lá. falar agora, que está Sério? muito falado, né? E vai continuar sendo, porque é um tema fundamental para o desenvolvimento humano. Então, esse O meio. meio ambiente, por exemplo, escolhi o meio ambiente, ok. Vou falar da gestão pública agora. Ok. Ah, o governo do estado, vou falar do meu estado, que é Rio de Janeiro, tá? Eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro.
o governo do estado do Rio de Janeiro consegue, na justiça, explorar uma área de preservação ambiental. Olha, eu estou falando do meio ambiente, eu estou falando da gestão pública, porque eu já mencionei o estado o poder executivo do estado do Rio de Janeiro, então a gente está falando de gestão pública. E eu estou falando da ética também, porque eu estou falando de uma exploração em um ambiente, uma área de preservação ambiental. A gente pode começar a questionar: precisa? É correto? Se é uma área de preservação ambiental? Por exemplo, tá? Uma outra questão também, a questão de poluição, ou melhor, de reciclagem. Até me lembrei de um exemplo real para citar para vocês. Há 10 anos atrás, esse é um exemplo real, tá? Há 10 anos atrás, eu conversando com um empresário em uma determinada cidade aqui no Rio de Janeiro, e ele me falou o seguinte: Tarcísio, a prefeitura local ela tem um projeto pronto para poder botar para frente, para transformar a coleta de lixo da cidade. A coleta de lixo da cidade ser 100% uma coleta seletiva. Tem uma coleta seletiva. É uma coleta que, quando o caminhão do lixo passa, ele recolhe separadamente o que é reciclado, o que não é, vidros, ele separa. Ele não bota tudo junto, né? Só que o prefeito, ele engavetou isso. Olha, eu estou falando de meio ambiente, eu estou falando de gestão pública, porque é um caso de uma prefeitura, e eu estou falando de uma conduta antiética. Por quê? Porque a gente sabe que trabalhar com o meio ambiente da forma correta, inclusive na questão da seletividade do lixo, a separação, é a forma correta. Então, a falta do interesse público para poder trabalhar dessa forma, né, a gente pode explorar ali uma conduta antiética na ausência desse interesse. Percebe? Eu consegui unir os 3 pilares. É claro que aqui eu só estou dando um exemplo para vocês refletirem. O aprofundamento, que não vai ser muito, mas o aprofundamento, ele vai vir de acordo com o que o grupo discutir e entender o que é melhor. Mas a gente pode explorar essa conduta de uma certa prefeitura, né? Ou quando acontece com uma prefeitura, melhor dizendo, que não é uma conduta correta, é uma conduta prejudicial, até para a questão da preservação do meio ambiente, aonde esse lixo vai ser descartado, né? O que poderia ser feito. A gente pode explorar a legislação que fomenta, por exemplo, a criação de recolhimento de lixos seletivos. Aí a gente pode dar essa fundamentação teórica. É apenas mais um exemplo. Entende? Professor. Peraí, só um minutinho. Luiz, deixa eu só voltar aqui. Cadê? Luz Marina, conseguiu entender? Sim, eu acho que ficou bem mais claro, né? Eu acredito que com o desenvolvimento aí das conversas, tudo, vai ficar mais claro, né? Mas tá bom, obrigada. Nada. Você vai fazer o seguinte com o seu grupo. Vai ver um tema, um macrotema, e vai se perguntar o que eu gostaria, vai fazer a seguinte pergunta: o que a gente gostaria de trabalhar nesse macrotema? O que me motiva? E aí, quando você encontrar essa resposta, você vai fazer uma outra pergunta. Como eu consigo unir agora a ética e a gestão pública nisso aqui que eu estou pensando? Dá para unir? Bota para frente. Não dá para unir? Repensa. Aí, assim você vai encontrar alguma coisa que você vai conseguir encaixar e colocar para frente, para pelo menos começar a rascunhar e mandar para mim. Professor, por gentileza, o senhor pode colocar o seu e-mail no chat? Posso colocar novamente. Nada. Obrigada. Nada. Enquanto eu vou colocando, teve um aluno que pediu para falar.
Pode falar agora. Professor Vinícius, é uma pergunta, eu acredito que no tópico do meio ambiente, a facilidade interna entre as instituições nas obras públicas, né, interna. Vamos dar um exemplo, a Polícia Militar fazendo uma obra do batalhão dela, em relação a cortar árvore, a furar chão, que isso, se a gente fosse fazer, tudo teria que ter um bocado de autorização. E a gente talvez não vê essa cobrança quando como é que posso falar? Quando responsáveis são eles, né? Uhum. Teria um tópico a ser tocado ou está muito longe esse pensamento? Aí você está pensando na ausência de fiscalização, por exemplo, da Polícia Militar, quando ela mesmo faz alguma obra ou corta, por exemplo, árvore dentro de um batalhão, sem uma árvore que é proibida pela Secretaria de Meio Ambiente, mas ela corta, seria mais... Para aí mesmo, esse pensamento. A gente pode tentar abordar sim, porque a gente está falando de uma instituição pública, é de segurança, mas é pública, que tem uma conduta que é proibida, né? Porque realmente, até para uma instituição, até pessoas poderem retirar uma árvore, tem que ter uma autorização. Agora, é Vinícius, né, que eu estou falando? Isso, professor. Então, Vinícius, tenta aprofundar um pouco mais isso. Eu acho que dá, ou então pensar em algo um pouco mais amplo. Eu acho que daria sim para você trabalhar, mas eu acho que não teria muito material para a gente poder abordar, entendeu? Acho que a escrita ficaria muito, muito pequena. Não sei nem se vocês conseguiriam escrever 5 páginas. Essa é a minha preocupação. Vou te dar 2 opções. A primeira, tenta amadurecer essa ideia, rascunhar e mandar para mim. E a segunda, pensa numa outra alternativa, se você achar melhor. Escolhe uma dessas 2 opções, rascunha e manda para mim. Tá? O seu raciocínio não está errado. A minha única preocupação é que o seu grupo não consiga desenvolver muito essa abordagem. Tá ótimo. Mas, se vocês conseguirem, sem problema. Eu estou aqui para poder conduzir vocês. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Mas o raciocínio está certo. É isso mesmo. A gente tem gestão pública, a gente tem uma conduta antiética e a gente, dentro do macrotema meio ambiente. O raciocínio está certo. Tá? Mais alguém? Alguma pergunta? Sem problema, Vinícius. Mais alguém? Alguma pergunta? Ó, deixando aí mais uma vez o meu e-mail, tá? tarcisio.carvalho@alunounireia.com.br. É para esse e-mail que vocês vão mandar o rascunho, tá? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Tarefa para casa, tá? Tarefa para casa. Primeira coisa, vocês vão formar o grupo. Vão formar o grupo com no máximo 5 integrantes, certo? E a segunda coisa, definição do macrotema. E a terceira e última coisa, rascunhar em 2 ou 3 páginas o relatório síntese e enviar por e-mail para mim. Ok. Tá? Lembrando que o relatório síntese ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive, essa orientação aqui pode ser menos, Luiz Maria. Pode ser, até 5 participantes.
Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 e pode ser Pets. Fazendo a brincadeira aqui com a Pets. Mas, ou seja, são de 2 a 5 alunos. Não pode ser mais e não pode ser sozinho. Tá? No conteúdo, lá na plataforma, que é esse aqui da aula 5, vocês já vão ver um pouco das estruturas que vão ajudar vocês no desenvolvimento desse relatório. Então, leiam. Ler o conteúdo da aula 5. Isso é fundamental, tá bom? Isso é fundamental. O que eu vou fazer? Como vocês não têm mais dúvidas, eu vou encerrar esse nosso encontro aqui agora, tá? Essa é a tarefa de casa para vocês, formarem o grupo, escolher o macrotema e começar a rascunhar para mandar para mim, tá? Eu vou ver se na semana que vem eu consigo encaixar uma aula com vocês, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque semana que vem é a semana da entrega do relatório simples e da outra turma, e eu vou dar 2 encontros. Mas se eu não conseguir fazer uma aula só para vocês na semana que vem, com certeza eu faço na próxima. Porém, na semana que vem, na quinta-feira, o que nós temos? O plantão da coordenação, que é a próxima quinta-feira. Vocês podem utilizar o plantão da coordenação para poder se conectar de 6 às 7 da noite e tirar dúvida comigo ao vivo. Além do e-mail, é um recurso que vocês também têm. Mas eu mando mensagens para vocês por e-mail, informações, para poder confirmar se vai ter aula só para vocês na semana que vem, para a gente voltar a debater o relatório síntese, ou se não vai ter. Não tendo, fica o plantão da coordenação como um espaço para vocês poderem se conectar e tirar dúvida comigo, tá? E aí, nesse plantão da coordenação, se vocês quiserem só tirar dúvida do trabalho, não precisa entrar todos os integrantes do grupo. Pode ser um representante só, tá? Isso fica mais fácil, fica mais simples. Talvez tenha aluno que não consiga participar, e aí pode realmente, vai facilitar, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou disponibilizar essa gravação na plataforma, lá em informações, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, bem rapidinho, antes da gente encerrar. Olha, aqui, ó, plataforma, Apex, introdução, desce só mais um pouquinho, informações. Vai ficar aqui dentro. Tá, ó, já tem, ó, a última está aqui, que é da outra turma. Aí eu vou botar a de vocês, provavelmente até amanhã. Se tiver algum atraso, sábado de manhã eu coloco sem falta, mas até amanhã eu devo colocar, tá? E além daqui, eu até expliquei isso para o aluno Vinícius hoje mais cedo. Além daqui da plataforma, vocês também poderão acessar aqui, ó. Ela vai aparecer aqui para vocês dentro do Teams e dentro do chat aqui, ó, da nossa reunião. Então, quem já tiver o acesso ao Teams, depois que eu terminar a gravação, cerca de 5 minutos após a gravação, ele já gera essa reunião aqui, a gravação, automaticamente, tá? Então, também é um outro caminho, um caminho mais prático. Por isso que é importante vocês terem um login, que é o @alunomileia, igual o meu que eu disponibilizei, para vocês terem facilidade de acessar o Teams, de ver as aulas e de se comunicar com os outros colegas, tá bom? Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. É sempre bom participar ao vivo para poder tirar dúvida. E esse é um trabalho que eu vou acompanhar vocês diariamente, tá?
Vocês não vão produzir esse relatório sozinhos. Vocês vão produzir com a minha ajuda, com a minha orientação, tá bom? Eu quero